pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, eu estou fazendo essa gravação porque o áudio da nossa live não ficou legal, tá? Então eu resolvi fazer uma nova gravação porque vai ficar melhor para todo mundo, tá? Amanhã a gente não pode fazer chamada à noite porque eu estou no HTPC, tá? Mas amanhã é o que? Amanhã é quarta-feira tem HTPC, quinta-feira a gente pode fazer uma chamada, sexta-feira a gente pode fazer uma chamada também à noite e sábado e domingo também, tá? A gente quer finalizar até domingo, né? No máximo até 16 ou 17 a gente quer terminar para a gente revisar, tá bom? Tudo que a gente já estudou, tá bom? Vamos lá. Pessoal, ontem na live a gente viu com as meninas lá que estavam participando, teve uma dúvida aqui em relação à tipologia textual, que é a primeira questão da prova que eu enviei para vocês lá no grupo, tá? Quem não está conseguindo abrir a prova, eu mandei um segundo arquivo que está sem a senha, porque quando a gente faz o download lá da página do candidato, fica criptografado esse arquivo, tá? Ele tem senha, fica protegido, tá? Na hora de imprimir também talvez vai aparecer isso, mas aí dá para tirar essa senha com alguns programinhas de internet, tá? I Love PDF faz isso muito bem, tá bom? Vê lá onde eu coloquei o arquivo que está sem proteção, tá? Então, continuando aqui. Comentários da prova Public Consult, Capão Bonito. Sugestão do edital. Aí tem esse texto aqui da sugestão do edital, tá? Também temos a gramática, a nova gramática da língua portuguesa. Vou mandar para vocês hoje a nova gramática, tá bom? Para vocês darem uma olhada em algumas páginas que o edital vem sugerindo, tá bom? A internet, com sua vasta rede de informação e possibilidades de interação, se tornou um espaço fundamental na sociedade contemporânea. No entanto, a facilidade de acesso a dados pessoais e a manipulação de comportamentos online tem levado preocupações sobre privacidade e liberdade de escolha de usuários. Qual é a tipologia do texto acima? Qual é, pessoal, essa tipologia? Pessoal, não é uma descrição, tá? Por que que não é uma descrição? Só ativar aqui caneta. Não é uma descrição, pessoal. Por que que não é uma descrição? Porque na descrição, pessoal, a descrição ela é detalhista, tá? Como eu escrevi aqui, ó, ela é detalhista. Tá falando algum detalhe de alguma coisa? Não, pessoal. O que que é o detalhe quando eu falo detalhe? Por exemplo, falar sobre a cor dos cabelos, o tom da pele, de alguma personagem ou de algum local. Quando eu descrevo, quando eu descrevo as características do objeto, era um vaso feito de barro, de tamanho médio. Eu vou falando os detalhes, tá? Da coisa, tá? Detalhes minuciosamente. Os detalhes eles são descritos minuciosamente na descrição, tá? Por que que não é uma narração, pessoal? A narração, pessoal, ela tem outras características. Por quê? Porque na narração, temos personagens, os personagens estão situados dentro de um tempo, né, de um local, há uma pessoa que está narrando os fatos, e aí não é descrevendo, é narrando, porque narrar é diferente. Narrar, ele vai falar todas as características dos personagens, é, vai falar o que os personagens gostam de fazer, e aí esse narrador ele pode ser o onisciente, que ele sabe de tudo que está acontecendo ali na cena, e pode ser também o narrador que participa, né, que o narrador o narrador personagem, tá? Ele pode participar também, tá? Então essa aqui que eu acabei de falar é a descrição. Então esse aqui está errado, não é descrição e não é narração, tá bom? Depois nós temos aqui a dissertação. A dissertação, pessoal, aqui, dissertar.
Dissertar, pessoal, é a mesma coisa de fazer uma redação aqui, no sentido aqui, ó, a internet. Nesse sentido aqui, ó, que ele falou da internet, que parece uma redação de Enem, tá? Lembra do Enem? Enem, tá? Parece redação do Enem. Por quê? Porque dissertar, pessoal, ele está dando uma opinião sobre alguma coisa, tá? No caso aqui, quando ele falou, a internet, com a sua vasta rede de informações, possibilidades, interações, se tornou um espaço fundamental na sociedade contemporânea. Olha lá, ele trazendo a opinião dele. No entanto, a facilidade no acesso, olha aqui, é uma opinião também, deu acesso a dados pessoais e manipulação de comportamentos online e tem levado a preocupações sobre a privacidade e a liberdade de escolha dos usuários, tá? De repente, uma outra pessoa escrevendo sobre o mesmo tema vai falar diferente, tá? E a injunção? Injunção, pessoal, esse tipologia textual aqui é também chamada de instrucional, tá? Por quê que é instrucional? Porque traz instruções, ordens, tá? No sentido de dar orientação para uma pessoa fazer alguma coisa. Então, uma receita de bolo é uma instrucional? É instrucional. O que mais pode ser instrucional? Um manual de instruções, uma bula de remédio pode ser também instrucional, tá bom? Instrucional e injunção, texto injuntivo, tá? Então, eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos, tá, de narração. Olha como acontece a narração. A narração, ela conta uma história. Ela conta uma história. Então, ela inclui um tempo, um espaço, tá? Olha aqui, ó. Eram exatamente 14h30 daquela terça-feira. O velho pescador João estava sentado à beira do cais, observando as gaivotas. Ele puxou a linha e sentiu um tranco forte. Algo grande havia fisgado o anzol e a aventura estava prestes a começar. Olha como que acontece a narração. A narração acontece situando as personagens em um tempo, em um lugar, tá? É diferente. Olha a descrição. Como é o descritivo? O casarão, aí no caso aqui, ó, tá dando detalhes, ó, detalhes minuciosos, ó. O casarão abandonado tinha uma fachada de tijolos vermelhos, desgastadas pelo tempo e coberta por relva selvagem, por era selvagem, que é aquelas plantinhas ali que vão nascendo. Nas janelas de madeira escura estava quebrada e emoldurada em um interior tomado pela poeira e pelo cheiro forte de mofo e velharia. Olha lá como ele deu detalhes daquilo que ele estava descrevendo, tá bom? E a dissertativa, como eu já falei, ela é como se fosse uma redação. Dentro desse texto, há uma opinião expressa. Ó. A adoção de energia renovável é crucial para o futuro do planeta. Tá? Então, isso aqui é crucial para o futuro do planeta. De repente, tem outra pessoa que pode não achar isso aqui. Embora o investimento inicial seja alto e de longo prazo, redução de dependências de combustíveis fósseis e a diminuição da poluição atmosférica justificam plenamente essa transição. Tá? Então, aqui, a dissertação, ela defende uma ideia. Ó, ela defende uma ideia, expõe uma opinião, traz argumentos, tá? Agora aqui, no texto expositivo, que ele pode cobrar esse texto expositivo aqui. Vocês vão lembrar aí do expositivo, o buraco negro, ele apresenta um conceito, uma ideia, e fala sobre algo de forma objetiva. O que é objetiva, pessoal? É que não dá margem para outras pessoas entenderem outra coisa. Por exemplo, se eu digo ali, aquela parede é branca, então a parede é branca, qualquer um que vê vai ser branca. E agora se eu falar a parede é bonita, de repente a outra pessoa que olhar não vai achar a parede bonita, tá? Então isso aqui é subjetivo, tá? Subjetivo é uma coisa que só eu tenho aquela visão, tá? Cada um tem uma visão diferente. No texto expositivo, na exposição, não dá margem para isso.
tá? Não dá essa margem. Por que que não dá essa margem? Porque é um texto objetivo. E a injunção? A injunção, pessoal, é injuntiva, ensinar a instruir sobre algo, ensinar ou instruir sobre algo. Objetivo de levar que a uma ação. Então, o objetivo do texto injuntivo é levar você a uma ação. Como? Por exemplo, quando tem um manual lá ensinando a instalar um software, por exemplo. Para instalar o software, siga essas etapas. Primeiro, clique 2 vezes no arquivo instalação. Segundo, aceite os termos. Terceiro, escolha a pasta de destino. Por fim, clique em concluir para finalizar a instalação. Tá, pessoal? Então, quando vocês veem isso aqui, quando vocês veem algo com instruções ou com frases do imperativo, mandando fazer algo, ou dando instruções para fazer algo, o que vocês vão fazer? Vocês vão colocar que é injuntivo, tá? Que é instrucional, ok? Pessoal, na segunda questão, ele está pedindo aí, na frase, o advogado perfilou seus argumentos perante o júri. A palavra sublinhada possui a função de, ele está perguntando a função de perante, tá? Perante, pessoal, não é advérbio, a gente já vai entender por que não é advérbio, tá? Na verdade, ela é uma preposição, ela não é conjunção e nem é pronome, tá? Vamos entender o contexto disso, para a gente levar para a prova, que a gente precisa levar para a prova exatamente o que é conceito de advérbio, o que é que não é, conceito de preposição, que é o e que não é, conjunção e pronome, tá? A gente tem que levar esses conceitos bem claros, saber o que é isso, porque senão a gente não vai responder a prova, né? Vamos lá. Advérbio, pessoal, é assim, a palavra, o advérbio, quando que diz a letra A, por que que não é advérbio? Porque é uma palavra invariável, tá? Ou seja, ela não sofre alteração nem de masculino nem de feminino, tá? Invariável é invariável, tanto se tratando de homem ou de mulher é invariável, tá? E em número, tá? Em número também, ela não sofre em número também, de singular e de plural, tá? O que significa um verbo, que modifica um verbo, ela modifica o verbo, ok? Ela modifica o verbo. Um adjetivo, ó, ela modifica o verbo, modifica o adjetivo e modifica outro advérbio também, indicando circunstância de tempo, de lugar, de modo, de intensidade, tá? Quando eu falei assim, ó, exemplo, se fosse, se a frase, eu mudei aqui a frase para a gente ver, se fosse a frase aqui, ó, o advogado, essa aqui, ó, essa frase aqui, o advogado falou calmamente. Falou calmamente, pessoal. Calmamente quer dizer o modo como ele falou, tá? Então é uma circunstância de modo, tá? Que ela quis dizer. Calmamente é um advérbio de modo, pois indica o modo como o advogado falou, tá? Perante. Perante não é advérbio, tá, pessoal? Não é advérbio, tá bom? Continuando aqui, pessoal, nós temos que quando é advérbio, ele demonstra circunstâncias. Por exemplo, lugar. Aqui tem o aqui, o ali, tá? Aqui, ali, perto. Todos são advérbios de lugar, tá? De modo, nós temos bem, mal, rapidamente, que é o modo como alguém manifesta alguma coisa, tá? Tempo. É um modo como alguém faz alguma coisa ou manifesta alguma coisa. E tempo. Quais são os advérbios de tempo? Hoje, ontem, sempre. De intensidade. Muito, pouco, bastante. E de dúvida. Talvez, possivelmente. Tá? Geralmente, quando termina... uma dica é, geralmente, quando termina em mente, né? A palavra, geralmente ela é advérbio, tá? Preposição. Quem são as preposições? Preposições, pessoal, são
As preposições são, ó, a, ante, até, após, tá? Com, contra, tá? Elas ligam dois termos, tá? Elas ligam os dois termos. De, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sobre, trás. Dá para decorar isso aqui para levar para a prova, tá, pessoal? Dá para decorar para levar para a prova. As conjunções. As conjunções, pessoal, elas ligam orações, tá? O que acontece com as conjunções? Vamos ver aqui. As conjunções, elas incluem palavras como e, mas, porque, se, quando, embora, portanto. Elas ligam orações e os termos de uma frase para estabelecer uma conexão lógica, tá? Vocês viram, não sei se vocês viram lá, ou se vocês já tiveram a oportunidade de ver, quando a gente vai escrever redação, a gente tem que colocar esse mas, porquê, explicando as coisas, tem que colocar o se, tá? Quando, embora, portanto, né? O último parágrafo da redação tem que ter esse aí, ó, portanto, por exemplo. Aí o pronome, quais são eles, os pronomes? Os pronomes pessoal, tem os pronomes pessoais e os pronomes que são do caso reto e os pronomes pessoais do caso oblíquo, tá? Então vamos aqui, ó. Nós temos o eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas, que são do caso reto. E do caso oblíquo são quais? Me, te, si, o, a, lhe, nós, vós, lhes. E os tônicos? Mim, contigo, ti, consigo, si, conosco e convosco, tá? Tá bom? São esses. São como pronomes. Tá bom, pessoal? Então, levando isso decorado para a prova, ajuda, tá? Tá bom? Só aqui explicar um pouquinho sobre a preposição, tá? A preposição, na verdade, a função delas, né? Deixa eu apagar aqui que eu fiz da última vez. Aqui, a conjunção, pessoal, é como se fosse fazer a junção. Ela serve para fazer a junção, ó. Vamos usar um exemplo aqui, ó, junção. Lembra disso? É a palavra invariável que liga duas orações e dois termos da mesma função sintática, estabelecendo entre eles uma relação de coordenação e subordinação. Exemplo na frase. Se a frase ligasse duas ideias, por exemplo, aqui, ó, o advogado perfilou seus argumentos e o júri ouviu atentamente, aqui, ó, tá aqui, ó. Se acontecesse isso, então o que ia acontecer? O e aqui, esse e aqui, o que aconteceu? Ele ligou essa oração, que tá aqui, uma oração precisa ter verbo, ó, e a outra oração, ó, júri. Olha aqui a outra oração. Ouviu, tá? O outro verbo, tá? Então, ligou duas orações aí, ó, tá? O e é uma conjunção coordenativa aditiva, pois liga duas orações independentes. Perante, não liga duas orações ou termos da mesma função. Ele subordina um termo ao outro, tá? No caso do perante, que tem lá, perante, ele subordina um termo ao outro. Qual é esse termo, pessoal? Aqui, ó, na frase. Ele subordina um termo a outro. O advogado perfilou seus argumentos perante o júri, tá? Então, ele fez uma relação de subordinação, ó. Deixa eu só encontrar aqui. Daqui para cá. Tá? Tá bom, pessoal? Então, é isso. Vocês precisam ver essas relações aí para identificar, tá? Vamos ver aqui.
que é isso, tá? Então, eu vou deixar esse comentário com vocês, tá? Para vocês verem, tá? Terceira questão. Fala assim, só limpar aqui, que eu tinha feito da última vez. A terceira questão fala assim: assinale a alternativa que não corresponde corretamente ao adjetivo erudito. Novíssima gramática de língua portuguesa. Aí tem aqui, aluno, discente. O único que é do erudito é da veia, aqui, veia venal. Aluno discente, o que é o único é a letra C, tá bom? Esse aqui não é, esse também não é, e o meridional também não é. Agora vamos ver aqui quem que é o Pascoal Domingos Segala. Pessoal, Segala é um gramático, tá? Ele é um gramático e professor brasileiro, tá? E aí ele morreu da mais populares possíveis para o estudo da gramática no Brasil, o que diz Segala na página 161 a 164. Tá? Então, ele, na página 161 a 164, ele fala dos adjetivos eruditos ou formas eruditas dos adjetivos, tá bom? E no caso aqui, quando ele fala cabeçudo, quando fala assim, ó, cabeça, cabeçudo, isso aqui é o popular, tá? O erudito é cefálico. Barriga, quem faz referência à barriga é barrigudo no popular e no erudito, tá? É ventral, tá? E mês é mensal no popular e mensal também no adjetivo erudito, tá? Essa foi uma entre aspas ali difícil, porque o aluno é discente, o garganta também no popular tá? Foi uma questão um pouco assim difícil, tá bom? Mas nada que vocês não possam responder, tá ok? Na número 4. Na número 4, pessoal, eles querem o que é sobrecomum. Na assinale alternativa que não apresenta um substantivo comum de dois gêneros sobre uma forma designam os indivíduos dos dois sexos, são masculinos quando se referem a homens e femininos que se designarem mulheres, se designam mulheres. Então, pessoal, a novíssima gramática aí, ela traz esse conceito para vocês entenderem, tá? Vamos colocar aqui, vou só tirar aqui essa... Pessoal, então, testemunha. A testemunha. Pessoal, quando eu utilizo a testemunha, eu utilizo ela para homens e para mulheres. Então, testemunha, quando eu coloco o A, esse A aqui, da testemunha, ele vai servir para quem? Ele é sobrecomum, tá? Porque ele serve para quem? Para homens e para mulheres. Ele é sobrecomum para os dois, masculino e feminino, tá? Feminino. Ok? Então é por isso que a alternativa correta é a letra A, tá? Por esse fato, tá bom? Então, motorista é o motorista, a motorista. Fã é o fã, a fã. Intérprete, o intérprete, a intérprete, tá bom? Explicando mais a fundo, a alternativa não apresenta o substantivo comum de dois gêneros, tá? A letra A, testemunha. A palavra testemunha é classificada como sobrecomum. Até teve esse errinho aí que o examinador não atentou, tá? E não como comum de dois gêneros, tá? Não é uma comum de dois gêneros, é uma sobrecomum, tá ok? Esse é um erro, poderia ter sido anulada essa prova por causa disso.
causou essa confusão, tá? Na verdade, ter anulado não, a questão deveria ter sido anulada por causa disso. Se tivesse mais aqui, dava para você para você saber, tá bom? Que é a letra A. Talvez por isso que não foi anulada. Ok? Então, vamos lá. Comum de dois gêneros. A palavra tem uma única forma para o singular do gênero masculino e é indicado indicado pelo artigo. Desculpa, pessoal. Ou por outra palavra adjacente. A testemunha. E ó. Agora, no caso de a testemunha, na letra A, a alternativa está correta. É sobrecomum. Sobrecomum. Tá? O termo a testemunha é substantivo sobrecomum. Definição do sobrecomum. O substantivo possui uma única forma. Ela é sobrecomum para o gênero masculino e para o feminino. É um artigo único para designar pessoas de ambos os sexos, o gênero gramatical masculino e feminino. E é fixo, independente do sexo da pessoa. Por exemplo, assim, ó, a testemunha, a criança, o cônjuge é utilizado para homem e para mulher. A criança a criança é o mesmo, que seja pro menino, o mesmo pro menino, para os meninos, mesmo que seja aqui a criança pareça que é para a menina, né? Também é utilizado para o menino. A testemunha, a mesma coisa, ela é utilizada tanto para homens e para mulheres, tá bom? É a testemunha, tá? Agora, quando eu falo na letra B, motorista, então, o motorista eu separo ou para o homem, tá? Ou para homem e a para a mulher, tá? Fã é substantivo comum dos dois gêneros. É o fã e a fã. A palavra fã é um substantivo comum de dois gêneros, tá? Por quê? Porque quando diz o fã, é a fã é mulher e o fã é homem, tá? Então, o intérprete o homem, ó, e a intérprete para a mulher, ok? Resumindo, a comum de dois gêneros, ela utiliza a e o para estudante, a e o para motorista, e o e a para fã. Sobrecomum, ela utiliza uma só para os dois, ó. A, o, tá? Ela utiliza um só. E o epiceno, aqui que eu não falei, nas outras não tem lá, é quando fala assim, a águia macho e fêmea, tá? A águia fêmea. O jacaré macho, jacaré fêmea, tá? Tá bom, pessoal? Na quinta questão, fala assim, em espero poder contar contigo. O pronome sublinhado aí tem aqui o site da toda a matéria, né? E aí tem indefinido, relativo, oblíquo e possessivo. Pessoal, aqui no número 5 fala assim, ó. Em espero poder contar contigo, o pronome sublinhado no caso, é indefinido? É um pronome? É um pronome o quê? Na verdade, pessoal, é um pronome indefinido? Ele é um pronome indefinido? Contigo? Não. É um pronome relativo? Por quê? É um pronome relativo, pessoal? Não. É um pronome oblíquo? Sim, é um pronome oblíquo, pessoal. Não é possessivo, tá? Não está indicando posse, tá? E aqui no caso, não é indefinido também, nem relativo. Agora nós vamos entender letra A. O que é um pronome indefinido?
Pessoal, os pronomes indefinidos, eles se referem à terceira pessoa do discurso de maneira vaga, tá? Imprecisa e indeterminada. Por exemplo, quando eu falo assim, ó, alguém, ninguém, tudo, nada, outrem, qualquer, certo ou certos, tá? Quando é um exemplo na frase aí, espero que alguém possa contar conosco, tá? Alguém possa contar conosco. Incorreção. Contigo, contigo, não se refere à pessoa de modo vago. Refere-se diretamente à segunda pessoa do singular, que é tu, tá? Tá bom? Tá? O contigo, ele se refere ao tu, tá ok? Pronome relativo. Os pronomes relativos relatam um termo, retomam um termo antecedente, tá? Que é o quê? E servem para ligar as orações evitando repetições. Por exemplo, quando eu digo assim, ó, que, quem, quando, cujo, onde, na frase fica assim: o amigo com quem, ó, o amigo com quem espero contar é com você. Um amigo com quem espero contar é com você. Esse quem aqui está retomando o amigo aqui, ó, tá bom? Ele retoma o pronome relativo. Por isso que diz é relativo, ele se refere a algo que está retomando anteriormente, tá? Correção. Contigo não tem nem a função de ligar orações e nem de retomar o termo anterior. Nenhum dos dois. Não tem nenhuma dessas funções. Pronome oblíquo. Alternativa correta, pessoal. É o pronome oblíquo. Os pronomes pessoais do caso oblíquo são aqueles que funcionam como complementos do verbo, que são quem? Objeto direto ou indireto. Vamos ver aqui, ó, o pronome contigo é a junção de com mais o pronome pessoal do caso reto. Aí, ti, contigo, tá? Exemplos de oblíquos, nós temos o me, te, ti, si, nós, vós, lhes, mim, ti, tá? Ele ou ela, si, conosco, consigo, convosco, ó. Tá? Todos esses são. Função na frase. Contigo funciona como complemento verbal, tá? Ele tem função de complemento verbal nessa frase, tá? Indicando aqui, ó, objeto indireto, introduzido pela preposição com, tá? Pronome possessivo. Os pronomes possessivos indicam posse, pertencimento em relação às pessoas do discurso. Eu, tu, ele, etc. Exemplos: meus ou minhas, tá? Meu ou meus, teu ou teus, tua ou teu ou teus, suas ou seus ou suas, nosso ou nossos e nossa ou nossas, tá? Exemplos na frase: espero poder contar com teu apoio, tá? Aí sim, aí nesse caso aqui, com teu, teria essa característica de ser possessivo, tá? Contigo não indica posse. A palavra contigo é, portanto, um pronome oblíquo tônico, ok? Pessoal, agora na sexta questão, nós temos palavras parônimas são parecidas na pronúncia e na escrita, entretanto, possuem significados diferentes. São exemplos. No caso, ele quer aqui palavras que são parecidas, mesma pronúncia, e na escrita, entretanto, possuem significados diferentes. Quais são, pessoal? São palavras parecidas e que têm, ó, fruir e fluir. Fluir e fruir, pessoal. Tem o quê? Fluir e fluir, pessoal, tem escritas diferentes, né? Ó, parecidas, mas mudou aqui, ó. Tem aqui um L e aqui é um R. Tá? Aprender. A palavra aprender, capturar. Então,
aprender, né? Tomar conhecimento e aprender. Nós temos aqui diferenças também, tá bom? Na escrita. Então, verão e verão no futuro são parecidas? São. Então, por isso que a letra C é a correta e ela foi muito boazinha aqui nessa questão. Imergir e emergir. Imergir é afundar, enquanto que emergir é vir à tona. Então, e aqui a gente pode ver que é diferente aqui, ó, no início. Então, tem diferenças. Então, aqui tem aí as palavras corretas. As palavras iguais é a letra C, tá? Então, continuando, nós temos aqui comentários das alternativas. Esses comentários aqui das alternativas eu coloquei para a gente entender melhor. Pessoal, fluir e fruir, a classificação dessas palavras é parônimas. O que são parônimas? Tá? Parônimas, pessoal, são palavras muito parecidas, mas tem uma pequena diferença, são muito parecidas na escrita, e a diferença é sutil no som delas, tá? Mas possuem significado totalmente diferentes. Então, são parônimas, tá? São parônimas. Lembra aqui de par ou de parecidas, tá? Ó, são parecidas, um pouco parecidas, mas tem diferenças, tá? Tanto no significado, no som e também na escrita, tá? Aprender, tomar conhecimento, que aprender, capturar. Essas também são classificadas como parônimas, porque a mesma coisa. Elas têm o significado delas diferentes, elas têm a escrita um pouco parecida, porque muda ali uma ou duas letrinhas, né? E elas também têm a aparência e a sonoridade diferentes, tá? Então, a justificativa são palavras muito parecidas, ó, são muito parecidas, mas aí elas têm letrinhas, tá? Letrinhas diferenciando, algumas letras diferentes, tá bom? E significados distintos, tá? A palavra verão verão e verão são homônimas perfeitas. Por que são homônimas perfeitas? Lembrei aqui de homo, que de iguais, e nimas de como se fosse perfeito aí, tá? Homônimas. Então, são homônimas perfeitas, porque tem a escrita completamente igual, tá? Tem a escrita completamente igual. Os sons delas são iguais em escrita, som, tá? Apenas uma coisa que diverge nelas, que é o significado delas, tá bom? Então, são perfeitas, tá ok? Lembrem disso. E depois nós temos a imergir e emergir, que também são parônimas, tá? Elas têm um pouco parecidas, mas mudam aqui as letrinhas, ó. Só muda letrinhas, mas é um pouco parecida, mas os significados são completamente diferentes, tá? Eu trouxe esse quadro aqui para vocês verem, ó. As homônimas perfeitas, elas são iguais, ó, iguais. Então, tem o verão e verão, são iguais, elas são perfeitas. Homófonas, ó, homófonas, fonos, aqui, homofonos, que é quando tem som igual, ó. Elas são diferentes na escrita, mas tem som igual, que é no caso de cozer, de costurar, que é escrito com S, e cozer com Z, que significa cozinhar, tá? E as homógrafas. O que as homógrafas, as grafas de grafo, têm iguais? Elas têm igual a escrita, pessoal. Ó, a escrita delas são iguais. Ó.
E aí o som e a pronúncia são diferentes. Quando eu digo sede, de beber, sede, é diferente de sede, a sede do local, né, principal, uma matriz aí, a sede do local de trabalho, por exemplo. Então, sede e sede têm pronúncias diferentes, mas a grafos dela, que é a grafia, é igual, tá? Então, é homógrafas. Homógrafas imperfeitas. Homógrafas imperfeitas. Por quê? Porque elas têm os sons diferentes, tá bom? Aí eu trouxe aqui essa imperfeitos, ó, que é imperfeitos, aqui é um E, aqui imperfeitos, e aqui é I, tá? Aqui é I, tá? Essa imagem só para vocês verem, tá? Verão, verão é homônimos perfeitos, porque é completamente perfeito, tá? Mas tem significados diferentes, ó. É diferente no significado aqui. E é igual na escrita, tá bom? Então, ela quer dizer verão do verão e verão do futuro, ok? E os homófonos perfeitos, que é cozer e cozer, tá? Homófonos, fonos dela, que é o som, é igual, ó. Cozer, cozer. Sons iguais, escritas diferentes, tá bom? E grafas, homógrafas. As homógrafas é uma só, esse A vem para cá, homógrafas, tá? E as homógrafas, elas têm as grafias legal, ó, homógrafas de grafia igual e sons diferentes, tá? Ó, por isso que está cortado aqui o som. O som é diferente, tá? É diferente o som, tá bom? Na número 7, nós temos aqui, assinale a alternativa em que a regência verbal está incorreta. A regência, pessoal, vocês vão ter que ver, principalmente, se os termos estão regendo, tá? É a regência verbal, no caso aqui. Então, vamos observar o verbo. Autorizado pelo juiz, o advogado procedeu o inventário dos bens. Então, ela quer a incorreta. Autorizado pelo juiz, o advogado procedeu. A palavrinha procedeu na letra B, onde temos o verbo. De vez em quando, devemos parar de aspirar, tá? No caso aqui é o parar de aspirar, que ele quer que a gente veja na regência. Esqueci-me do nome do cliente. Esqueci-me, verbo esquecer aqui, tá? E o médico assiste os pacientes, assiste, ó. São aqui esses verbos que costumam cair bastante, tá? Autorizado pelo juiz, o advogado procedeu o inventário dos bens, procedeu. Pessoal, quem procede, essa palavrinha exige aqui a, tá? Procede a alguma coisa aí, procedeu. Quando ele procedeu, ele colocou o aqui, ficou incorreto, tá? Aí, procedeu, na verdade, o o aqui é se referindo a esse aqui, ó. O inventário, né? Tá? Então, ele deixou só o aqui, ficou incorreto. Então, precisava quem procede a. Então, a mais o é igual a ao, tá? Então, aqui ficaria ao inventário. Procedeu ao inventário, tá? Então, por isso que ela está incorreta. Agora, na letra B. De vez em quando devemos parar de aspirar. Então, aspirar, nós temos duas opções. Então, é o aspirar a e o aspirar no sentido de desejar
e o aspirar no sentido de sugar, né? Tá, temos duas. Então, quando é no aspirar no sentido de desejar, eu aspiro ao cargo, ao cargo. E quando é o sentido de sugar, no caso, é o aroma. Então, esse o, está correto. Letra B, porque aqui ele falou no sentido de sugar, tá? Agora, se fosse no sentido de assistir, no sentido de desejar, por exemplo, se tivesse aspirar ao cargo aqui, seria aspirar, desejar alguma coisa, seria ao, tá, pessoal? Ao, tá bom? Então, esqueci-me do nome. Quem esquece-se de alguma coisa, de, tá? Então, aqui, e no caso ele esqueceu do nome, ó, ele esqueceu o nome, então, de mais o é igual a do, tá? Por isso, tá corretíssimo aqui, ó, tá? O médico assiste. Então, o verbo assistir também tem duas possibilidades. No sentido de ver alguma coisa e outra no sentido de ser de espectador, tá? Espectador de alguma coisa. E outra no sentido de... a outra é no sentido de ser, dar assistência. Dar assistência. Tá? No sentido de dar assistência, que é no caso quando o médico dá assistência ao paciente, quando assiste o paciente, é assistir ou assistir a, tá? Agora, quando é no sentido de espectador, assistiu ao filme, assistiu ao espetáculo, assistiu, tá? Então, nesse caso aqui, como ele falou, os pacientes, está correto, tá? Porque aqui é no plural, então ele assistiu os pacientes. Agora, se fosse filme, assistiu o filme, se tivesse aqui nesse lugar, filme, então seria assistir o filme, então estaria errado, tá? Mas como é os pacientes, então tá correto, tá? Ver o espectador, então, caso fosse filme, né, seria ao filme, ao espetáculo, tá bom? Cuidado com essas possibilidades aí. Tem uma possibilidade aqui também, do proibido. Acho que não é aqui. Vou falar para você. Deixa eu ver se é aqui mais para frente. Aqui eu coloquei algumas explicações para vocês darem umas lidas aí, tá? Na regência de incorrer, incorreta, vamos lá. Na letra D, o erro da alternativa A está na regência do verbo proceder, tá? Na letra A regra proceder significa dar início, realizar, tá? Então pede a preposição a, tá? A frase, vamos lá. Na letra B, a regência correta do verbo aspirar, tá aqui, do aspirar, tá bom? A regência do verbo assistir, continuando. Ó, a número 8. A número 8 fala assim: assinale a frase em que a concordância nominal está incorreta. Concordância nominal, pessoal, ela está incorreta, concordância nominal, por quê? Quando que a concordância nominal está incorreta? Na letra A, conheço os idiomas espanhol e italiano. Então, em regência nominal, conheço os idiomas espanhol e italiano. Essa daqui está correta, porque ela conhece
os idiomas. Então, os idiomas, quando fala idiomas, é esse e esse aqui, tá? Então, os idiomas, quando ela fez idiomas aqui, ela falou no plural porque eram dois aqui, tá bom? É necessário a sua presença no escritório. É necessário, ó, é necessário isso aqui está incorreto. Por quê? E é isso que ele quer, porque é o que ele quer é um incorreto, tá? Por que está incorreto, pessoal? Ó, delete. Está incorreto, pessoal, por quê? Aqui, o O e o A dão uma incompatibilidade, tá bom? Então, seria certo dizer é necessária a sua presença. Então, para combinar, não combinou, não ornou aqui esse O com esse A, tá? Então, seria necessário colocar aí, seria necessário colocar um A no lugar desse O aí, tá? Então, aqui, ó, vamos apagar. Aqui, ó, vamos lá. Ó, esse O aqui, ele está incorreto, seria um A aqui, tá? Tá bom? Se, por exemplo, não tivesse esse A, se não tivesse esse A aqui, tudo bem. Aí poderia ficar, ó, é necessário sua presença, tá? É necessário sua presença. Mas tem um A aqui, A, então esse aqui não pode ser O, tem que ser A também, tá bom? Tem que acompanhar uma coisa acompanhando a outra, tá ok? Necessário. É necessário. Necessário. É necessária, tá? É necessária, tá? Por isso, tá? Houve essa incompatibilidade aí. Feita a entrega foi feita a entrega das encomendas. Foi feita a entrega das encomendas. A entrega, encomendas, mas aí que foi feita uma entrega só, tá? De várias encomendas, tá correto. Então aqui, remetemos, inclusa, uma cópia do documento. Remetemos, correto, inclusa. Inclusa quem? A cópia. Concordando aqui, ó. Inclusa cópia, tá? Inclusa cópia do documento. Tá bom? Então tá ornando. Tá legal, ó. Essa concordância aqui. Inclusa uma cópia do documento. Então foi inclusa a cópia, por isso, que é inclusa e cópia. Agora, se tivesse incluso, cópia do documento. Então, mas aqui tem uma, ó. Uma também, uma. Inclusa, uma e inclusa uma cópia. Por isso que esse A aqui está correto. Inclusa, tá? Tá bom? E voltando aqui nessa questão, que eu esqueci de falar para vocês, que eu tinha falado na live também, que quando a gente faz aqui, é necessário, cadê? É necessário, deixa eu ver, autorizo. É necessário. Nesse caso do é necessário, prestem atenção que também temos aqui o proibido.
Proibido também tem essa característica, vou só apagar aqui para falar para vocês. Nesse mesmo caso aqui, pessoal, ó, esse mesmo caso aqui, ó, do é necessário, a palavra é proibido, que não, é a mesma coisa, tem que ter cuidado. É proibido, proibido. É proibido entrada. É proibido entrada. E é proibida a, comunicando aqui a com a, proibida a entrada. Nesse caso está certo e nesse caso também tá. Tá? Mas aí, vocês reparem que aqui não tem a, ó. Aqui não tem o a, aqui tem. Então, esse a aqui precisa comunicar com esse. Como não tem esse a, ficou proibido mesmo, tá correto também. Prestem atenção nisso aí, que pode acontecer na prova de vocês para vocês terem cuidado com isso, tá bom? Depois a gente pode aprofundar um pouquinho mais, fazer uma outra aula aprofundando alguns conceitos mais que podem estar na prova. Alternativa em que a concordância nominal está incorreta. Qual é a alternativa em que a concordância está incorreta? Na letra B, é necessário a sua presença. A justificativa do erro. Ó, aí a regra. A regra é bom, é necessário, é proibido. Esses três, ó. Lembra que eu falei para vocês? É bom, é necessário, é proibido. A regra, a expressão como é proibido, é bom ou é necessário são seguidas de um substantivo determinado, tá bom? Tá? Precedido de um artigo de pronome adjetivo como a sua presença. O adjetivo proibido, bom, necessário, deve concordar com o substantivo, tá bom? O erro na frase. O adjetivo necessário está no masculino singular, mas o substantivo determinado, a sua presença, é feminino singular, tá ok? Forma correta, o adjetivo flexiona para o feminino, é necessário sua presença, é necessária a sua presença, tá? Lembrem disso, tá? Temos aí as regras, tá bom? Coloquei aqui as regras para vocês, deem uma lida, tá? Aí eu vou pular para número 12, por quê que vai para número 12? Porque temos as questões que são do Estatuto do Magistério de Capão Bonito, não é necessário para vocês. A gente vai ter lá no formulário, as questões já estão disponíveis sobre o nosso Estatuto do Magistério de Mogi Guaçu, tá ok? Deem uma lida, aproveitem para vocês irem aprendendo, tá? Porque eu coloquei comentários nas alternativas que vocês errarem, justamente para vocês já irem ali lendo a lei. Se vocês não quiserem ir lá na lei, que é a lei mais densa, leiam os comentários que vocês já estão matando 2 coelhos de uma cajadada só, respondendo questões e lendo a matéria, tá bom? Na número 12 fala assim, é um conjunto de práticas pedagógicas de gestão educacional que visam garantir os direitos de aprendizagem e de desenvolvimento dos estudantes. Institui o Pacto pela Recomposição das Aprendizagens. Pessoal, esse Pacto pela Recomposição das Aprendizagens é um material que a gente vai aprofundar hoje nessa aula. Por que a gente vai aprofundar hoje? Porque isso está no nosso edital e é bom, o meu desejo é que vocês tenham acesso a tudo que está no edital, justamente para vocês não serem pegos de surpresa, tá bom? Então, temos aqui esse mapa do Pacto Nacional pela Recomposição de Aprendizagens, como se fosse uma estratégia de recuperação de aprendizagem quando houver grandes catástrofes, como quando houver pandemias, tá?
é um pacto pela recuperação da aprendizagem das crianças, tá bom? Vamos ver aqui. Ele trata de progressão das aprendizagens? Não, ele não se trata de progressão das aprendizagens. Ele se trata de recomposição das aprendizagens, tá? Por que ele se trata de recomposição das aprendizagens? É como se fosse ali uma recuperação das aprendizagens, tá? É um cuidado que nós devemos ter com a aprendizagem das crianças, tá bom? E aí esse pacto traz isso. A avaliação diagnóstica de caráter formativo, apesar aqui ele fala disso, ó, ele fala disso e fala disso, mas ele quer saber, o que ele quer saber aqui? Visam garantir direitos de aprendizagem e desenvolvimento dos estudantes. Então, é o conjunto de práticas. Qual é o conjunto de práticas? O conjunto de práticas é exatamente isso aqui, ó. São as recomposições das aprendizagens, tá? Eles reúnem todas essas práticas e chamam de recomposição das aprendizagens, tá bom? Ele fala de tudo isso aí, mas o que ele quer é exatamente esse conjunto de práticas, e é chamado de recomposição das aprendizagens. Vamos ver sobre isso. Alternativa B é a recomposição das aprendizagens, de que ele trata, e a justificativa do comentário das incorretas. Vamos ver agora. A definição fornecida pela questão é exatamente essa recomposição. Por quê? O que é essa recomposição? Se trata, pessoal, o conceito se trata de recuperar, ó, se trata de recuperar, de aprofundar e de consolidar as aprendizagens que foram prejudicadas e não adquiridas geralmente por interrupção, interrupção ou uma crise educacional por um período. Teve um período ali, por exemplo, da pandemia, a gente pode citar, que foi um período ali de prejuízo, né? Então, a fundamentação dessa lei está no decreto, né, nacional que define a recomposição das aprendizagens. O que é esse conjunto? É um conjunto de práticas pedagógicas de gestão educacional que visam garantir os direitos de aprendizagem e de desenvolvimento dos estudantes. Tá aqui, tá? Desenvolvimento dos estudantes. O foco é na intervenção ativa para corrigir defasagens, ou seja, atrasos na aprendizagem das crianças, tá bom? Tá, pessoal? Então, esse pacto de recomposição é esse conjunto de práticas pedagógicas de gestão que visa essa recuperação, essa consolidação das aprendizagens, tá bom? Nós temos aí mapas de progressão das aprendizagens na letra A. Na verdade, pessoal, os mapas de progressão são ferramentas e instrumentos que vão o quê? São ferramentas e instrumentos que vão o quê? Auxiliar na recomposição. Mas esses mapas aqui, eles têm caráter ali de acompanhamento, né? Eles de acompanhamento, mas eles não são as práticas em si, tá? Esses mapas aqui não são as práticas em si, tá? Que define a recomposição, tá? O que define a composição é isso aqui, tá? Então, visualizam a sequência esperada de habilidades e conhecimentos, permitindo ao professor saber onde o aluno está e para onde ele precisa ir. Então, esse é um mapa, tá? O mapa de progressão é esse aqui, tá? É onde o professor define onde o aluno está e onde é um mapa do aluno, tá? É o mapa do aluno. O mapa é um meio e não o conjunto de práticas. Vocês estão vendo, que o mapa, o erro está aqui, que o mapa é um meio pelo qual o professor vai detectar e não um conjunto de práticas, Ele confundiu uma coisa com outra, querendo fazer vocês errarem, tá? Avaliação diagnóstica de caráter formativo. Por que a avaliação de caráter formativo está incorreta? Porque, pessoal, a avaliação não é conceito de recomposição, tá? Apesar da aviação diagnóstica ser importante,
A avaliação diagnóstica, ela identifica, ela faz um diagnóstico ali do que a criança sabe e não sabe. Então, ela é a etapa inicial de tudo, tá? E ela não é a prática em si, tá? Então, ela é só uma ferramenta de identificação, ó. É uma ferramenta de identificação, tá? E a resiliência, né? Qual é o conceito da resiliência dos sistemas educacionais? Então, o conceito de resiliência, pessoal, está em quê? Está na capacidade desse sistema todo que eu falei para vocês de recuperação, ter uma recuperação rápida, né? Que é o que? Se recuperar rapidamente, ó, tá aqui, né? Se adaptar rapidamente, tá? E no caso do quê? Em caso de choques, de crises, de interrupções, tá? Como as pandemias ali, rapidamente teve que acontecer o quê? Mudar para um sistema híbrido para não ter prejuízo, ou para recuperar ali de uma forma ali emergencial aquilo que poderia ser perdido, tá? É por isso que teve as aulas online, as videochamadas, por isso, porque seria o quê? O conceito de recuperar rapidamente, de recompor ali rapidamente. Então, isso aqui é resiliência. Lembra de resiliência? Quando você está passando por um problema muito sério, que você considera sério, então, o que é ter resiliência? Resiliência é você achar maneiras práticas de se recuperar, né? De passar por aquilo, é você achar maneiras práticas e menos sofridas de passar por aquilo sem sofrer tanto, tá bom? Então, isso chama resiliência, né? Tanto no seu sentido pessoal, quando você está passando por alguma coisa, problema, quanto nesse sentido aqui educacional, que é quando existe uma crise, existe uma interrupção, vamos supor, aconteceu no caso das enchentes também aí, das grandes enchentes, dos deslizamentos, quando as crianças, o pessoal perde as casas e tudo isso, nesses casos também precisa ter o quê? Esse sistema aí resiliente, onde tem a recuperação das aprendizagens, a recomposição das aprendizagens, tá bom? É sobre isso, tá? Então tem o decreto aqui, e aí esse decreto do Pacto pela Recomposição das Aprendizagens, ele menciona também o Pacto Nacional, traz também o PNE, as metas do PNE, ele traz também os padrões adequados de aprendizagens da BNCC, os conjuntos de habilidades e competências da BNCC. Tá? A gente ainda vai falar da BNCC, eu vou fazer uma live contendo toda a legislação, a gente passando por alguns pontos. Avaliação diagnóstica de caráter formativo, ela fala também da avaliação diagnóstica de caráter formativo, tá? E a estratégia de verificação e análise dos níveis de aprendizagem dos estudantes, fundamentado para subsidiar a tomada de decisão dos docentes e equipes gestoras, tá? Mapas de progressão de aprendizagem, ele traz esse conceito de mapas dos progressões de aprendizagem, traz a resiliência dos sistemas educacionais, traz os eixos estruturantes, tá bom? Que são as 6 áreas, né? Que a avaliação, currículo, organização, mediação pedagógica, materiais desenvolvidos pelo profissional de gestão educacional, tá? Então, temos os princípios norteadores que incluem a igualdade no acesso, a equidade, tá? Então, a igualdade já traz a LDB, a LDB, a CF 88 já trazem. A equidade de promover, considerando as desigualdades e da oferta. O que é equidade, pessoal? É aquilo que eu já falei na outra aula, quem não viu, veja, né? Equidade é quando você está vendo a diferença aqui de 2 alunos, então você vai dar subsídios para esse se tornar igual esse, vamos supor, ali 2 crianças olhando no muro, tá? Então, se estão 2 crianças olhando no muro e uma é mais baixa, não consegue ver o outro lado, eu vou, sei lá, procurar um banquinho, procurar elevar essa outra criança para ela ficar igual a outra, para ela conseguir ver do outro lado do muro, para ela ver o horizonte dela. Então, equidade significa isso, significa
tratar os desiguais como desiguais, reconhecer essa desigualdade e colocar meios para que eles se tornem ali, ó, iguais e vejam as possibilidades deles, no sentido educacional que eu estou falando, tá? E a formação integral. Pessoal, a formação integral, que trata aqui, ó, nesse documento, a formação integral, ela é o que? Ela tem dois aspectos aí, que a gente precisa diferenciar, que é a educação em tempo integral e a educação no sentido integral. Então, nós temos aqui, aqui ele está falando da formação, tá? Formação integral do aluno, né? Dos educandos. Então, quando fala da formação, formação e desenvolvimento, ele está falando que a gente tem que considerar um ser humano como nas suas capacidades, nas dimensões cognitivas, socioemocional e cultural, ver ele como um todo, né? E não só como aquela criatura que você está ensinando ali, só a cabeça dele. Considerar ele um corpo, tá? E quando você fala de educação em tempo, quando se relaciona a tempo, essa palavrinha integral, tempo, está relacionado aqui a dizer que temos um tempo que é integral, um tempo parcial, que é de 4 horas, ou ela fica meio período na escola, e quando é integral, ela fica o dia inteiro na escola, tá? Vai embora para casa só ali chegando ali à tarde, à noite, né? Tá? Então, isso aí que é em tempo integral, tá? Que está falando é da formação. Ele está falando aqui, nesse caso, é da formação e do desenvolvimento, tá bom? Integrado às dimensões cognitiva, socioemocional, cultural, nas ações de recomposição das aprendizagens, tá bom? Isso aí já não é novo, a gente já falou sobre isso. Autonomia e colaboração, autonomia dos entes federativos. Quem são os entes federativos? Estados, União, Estados e Distrito Federal, eles têm uma responsabilidade com isso, eles precisam financiar isso, tá bom? Enquanto o Ministério da Educação, MEC, atua no interior, articulando e coordenando a colaboração voluntária entre os entes de um município, um princípio fundamental para a implementação dessas ações. Então, a colaboração voluntária, tá? Entre os entes federativos, União, Estados e municípios e Distrito Federal. Todos eles atuando ali juntos para resolverem e sanarem tudo, tá bom? Os objetivos do pacto. Quais são os objetivos do pacto? Então, nós temos os objetivos que são a indução e coordenação, induzir e coordenar as ações necessárias para alcançar as metas do plano do PNE. E esse aqui já vou trazer para vocês que uma delas é erradicar o analfabetismo. Uma meta, assim, daquelas que cai muito na prova é a erradicação do analfabetismo. Se eu não me engano, está na meta 9, tá? Na meta 9 do PNE. Coloquei lá no vídeo da LDB junto algumas metas do PNE, tá? O apoio técnico e financeiro. Apoio técnico e financeiro, ele visa oferecer assistência técnica e financeira para os entes federativos, os estados, União e Distrito Federal e municípios, para as escolas implementarem essas ações, melhorarem os índices de aprendizagem e implementarem capacidade técnica para enfrentar situações extremas, tá? Aqui, desenvolvimento curricular, desenvolver referenciais e orientações técnicas para considerar a organização curricular das redes, focando na priorização das habilidades e competências essenciais e alinhadas à Base Nacional Comum Curricular, ok? A formação e plataforma. Isso aqui é uma tendência, tá? A formação e as plataformas de formação e acompanhamento desse desenvolvimento, dessa recuperação, promover ações de formação continuada para profissionais de educação e disponibilizar a plataforma de avaliação e acompanhamento das aprendizagens. Então, vai ser, pessoal,
daqui a um tempo, vai ser o quê? Fato que vão haver plataformas que vão acompanhar essas aprendizagens, essa recuperação dos alunos, tá? Então, cada vez mais o professor sendo vigiado e o aluno também, tá? Isso é bom, porque em alguns momentos o trabalho ele fica muito solto, fica muito jogado assim de qualquer jeito, tá bom? É por isso que tá vindo isso aí, essa fiscalização para nós, tá? Então, na questão 13, fala assim: analise as seguintes disposições acerca da educação básica. Na letra A, fala assim: a escola poderá reclassificar os estudantes, exceto, quando ele fala aqui, exceto, pessoal, deixa eu só apagar aqui. Quando ele fala de reclassificar, a escola pode reclassificar. Então, mas aqui, quando eu estou falando reclassificar, estou falando no sentido que a LDB fala. LDB, que é diferente daquilo que a gente falou dos autores, que é classificar, tá? Classificação. Lembra que é duas coisas diferentes. Essa daqui, alguns autores não concordam com a classificação de alunos. Mas aqui, reclassificar, que ele está falando, é de aprovar o aluno para o outro ano, né? Aprovar um aluno, reclassificar, por exemplo, ele chegou de um outro país. Então, o desenvolvimento dele está um desenvolvimento muito além daquela sala que ele seria, pela ordem dos fatos, seria capaz de... ele está muito além daquele nível ali daquela sala. Então, ele pode ser reclassificado por uma série em que o desenvolvimento dele vai ser considerado. Tá? Ele está mais adiantado, então ele vai ser reclassificado porque o conhecimento dele precisa ser considerado, tá ok? Então, reclassificar é isso. E ele está dizendo aqui que é exceto, que não pode fazer isso, e pode fazer isso, tá? Ele está falando que é exceto, essa palavrinha exceto tornou o item incorreto. Por que tornou o item incorreto? Exatamente por isso, porque ela pode fazer isso, né? As escolas podem fazer isso quando se tratar de transferir entre estabelecimentos situados no país e no exterior, tá? Então, como ela colocou exceto, como ela disse que não, então isso aqui está errado, tá? Na número 2. Número 2 está correta porque o ensino de arte, especialmente em suas expressões regionais, constituirá componente curricular obrigatório. Sim, as expressões regionais, que eu falei que tem a base comum, que é a base que trata do comum para todos, e tem uma base que é diferenciada, que é ali das expressões regionais. Então, na arte, como componente curricular obrigatório, ela também vai tratar das expressões regionais, tá? Na número 3, exibição de filmes de produção nacional, isso aqui está lá grifado no vídeo que eu mandei para vocês, das 2 horas mensais, né, relacionadas a filmes, né, de produção nacional. E aí isso aqui, a intenção é valorizar a nossa cultura nacional de produção, tá, de filmes nacionais, tá, e a lei de diretrizes de base realmente traz isso, tá. Então, as alternativas quando vocês forem fazer isso aqui, pessoal, quando vocês forem ver, vocês viram que a 1 está correta, viram que a 1 está correta? Aí vocês vão fazer isso, eliminatória, tá? Vamos ver aqui, eliminatória. Então, vamos ver aqui, a 1 está incorreta? Se a 1 está incorreta, já elimina 1 em tudo, tá? Então, essa está incorreta e essa também, sobrando esta. Os concurseiros que são habilidosos, eles fazem isso e passa para frente, passa para outra, porque concurso é tempo, tá bom? Concurso é tempo, né? Lógico que você vai usar todo o seu tempo para fazer a prova, lógico que você vai aproveitar tudo do seu tempo, sem pressa, porque isso aqui é um processo que requer respeito, que requer um respeito, uma reverência, sabe? Um temor, assim, quando você vai fazer
ali a sua prova, tá? Requer que você esteja tranquilo, requer que você esteja de bem com a vida, requer que você esteja com a vibe elevada, tá? Tá bom? Pessoal, na questão 14, aqui fala dos agrupamentos, pessoal. E aí, acerca do agrupamento de classes homogêneas, analise as seguintes posições. Então, esses agrupamentos são dois, quando ela é homogênea e quando ela é heterogênea. Heterogênea, tá? Heterogênea. Vou colocar aqui o H manuscrito. Aqui, quando ela é homogênea, quando ela é, vou colocar em grande mesmo, letra heterogênea, tá? Existem esses dois. Quando ela é, no caso aqui, que a questão do 14 está falando, ele quer saber análise das seguintes disposições. Homogênea, e aí, no caso aqui, sobre a homogênea, na obra fala de dividir a classe de acordo com a percepção de suas capacidades. Os alunos colocados em determinada via de stream, onde um exemplo é geral, profissional e reforço. E recebem um currículo que varia conforme a percepção de cada uma das suas capacidades futuras e posições na vida. Isso aqui exclui, pessoal. Então, mas aí ele fala disso dentro da obra, tá? Então é correto porque ele traz esse conceito das homogêneas, tá? E também na número 2 ele fala assim: seus defensores argumentam tão. Então aqui ele fala do argumento dos defensores que defendem a escola homogênea, e aqui ele fala das pessoas que criticam, tá? Essa escola homogênea. Aí realmente isso aqui há dentro desse glossário, tá? Há esses dois grupos aí, uns que defendem e outros que atacam a escola que adota práticas homogêneas. Ou seja, o que é homogêneo, pessoal? Uma sala, vamos só pegar aqui para explicar para vocês. A sala homogênea, ela tem, o nível dos alunos delas são semelhantes ali, o rendimento deles. E o professor acelera ou desacelera esse ritmo, porque ali muito facilmente ele acelera e desacelera. Por quê? Porque ali os alunos estão no mesmo nível de aprendizagem, tá? Então, se torna a homogênea se torna mais fácil, tá? Por causa disso, porque ali são alunos que têm o mesmo nível de aprendizagem e o mesmo nível de desenvolvimento ali, tá? Enquanto que numa sala heterogênea tem diversidade de alunos. Tem um aluno ali que é mais lento, tem um aluno ali que é mais rápido, tem aluno que tem uma diversidade de alunos, tá bom? Tem aqueles que têm nível de aprendizagem mais que está mais avançado. Então, e o professor precisa ser o quê? Precisa ser um professor que atenda a todos, né? Que a prática dele abrange a todos. Então, é mais desafiador a sala heterogênea. Sala heterogênea é mais desafiadora. E é isso que a gente tem hoje em dia em todas as escolas, tá? Não existe aquela escola que tem aquela sala que tem só aqueles alunos mega ótimos, maravilhosos, no sentido de desenvolvimento da aprendizagem, tá? Então, as salas são feitas de diversidade. Tem a diversidade ali, tanto no sentido de tem as deficiências, tem aqueles que avançam mais rápido, que tem, entre aspas, um adequado desenvolvimento ali no que se refere ao que o professor o objetivo que o professor tem de desenvolvê-los, tá? E tem aquele aluno mais lentinho. Então, não que eu esteja comparando aqui, tá? As aprendizagens das pessoas, mas aí eu tô para diferenciar esses dois agrupamentos. Então, esse agrupamento aqui das heterogêneas é o que a gente vê hoje em dia nas escolas, nas salas das escolas. Enquanto esse aqui quase a gente não vê, né? Que é aquela sala que tem separando. Esses são os que são melhor desenvolvidos.
aquela sala ali é só dos alunos com dificuldades. Aquela outra sala não tem essa separação aqui que é homogênea. Então, é mais heterogênea mesmo. Então, alguns criticam, tem quem critica essa e quem elogia. Tem quem critica essa e quem elogia também. Tá? Nas duas, tem críticas e elogios. Mas aqui ele está falando das críticas e elogios desse modelo aqui. Tá? Tá bom? E aí, as três alternativas estão corretas por isso. Tá? Por quê? No que eles fazem aqui? Eles dizem que isso aqui provoca exclusão, enquanto essa aqui inclui, ó, ajuda a incluir as pessoas, tá? E aí o professor é mais desafiador para o professor, porque ele precisa ter esse olhar múltiplo para os múltiplos aprendizados ali dentro daquela sala, tá? Então, coloquei aqui esse comentário, tá? Tracking barra streaming é isso. As homogêneas versus as heterogêneas ali, tá ok? Tracking barra streaming é quando o agrupamento homogêneo, né, que é o conceito que serve para o controverso, exige a menção à sua definição e os seus argumentos favoráveis e suas críticas, tá? Então, vocês entendem que aqui, nesse tracking by streaming aqui, do heterogêneas, tem críticas e tem elogios, tá? Então, por isso que fala na 2 fala de elogios e de críticas e na 3 também fala de críticas e elogios, tá bom? Tá bom? Por isso. Então, por isso que estão corretas, porque a obra realmente trata disso. Tá ok? Então, depois vocês deem uma lida, que tem os argumentos, tá? Porque que é correta as 3, tá? Então, aqui nós temos a questão dos abala, deixa eu só apagar aqui. Eu fiz da última. Então, pessoal, a gente já respondeu essa questão, tá? Em outros momentos. Eu trouxe ela em um formulário lá atrás, justamente para a gente ter essa visão dos abala, tá? Das normas, conteúdos conceituais, conteúdos atitudinais e conteúdos que são os valores, tá? Que são os atitudinais, tá? Tá bom? Então, a gente já respondeu e aqui a gente está, quando fala de padrões e regras, a gente está falando de normas, tá? Está falando de normas, tá bom? Então, na número 16, vou só apagar aqui também. Na número 16, pessoal, ele está trazendo sobre os conceitos do Vygotsky, tá bom? Que ele traz sobre Vygotsky. E eu vou explicar para vocês algumas coisas de Vygotsky, apesar de eu já ter falado algumas coisas do Vygotsky nas aulas do Yves de Lattaille, tá? Então, quem não viu essa explicação da linguagem, quando trata da linguagem lá no Vygotsky, vejam a aula que eu falei do Yves de Lattaille lá anterior, tá bom? Então, aqui no Vygotsky, pessoal, nessa questão aqui que trata do Vygotsky, tá? Acho que não deu para ver, deixa eu só apagar aqui, colocar em outro lugar. Todas essa questão aqui trata do Vygotsky, ó, Vygotsky, tá? Vygotsky. Então, na número 1 fala assim: o pensamento verbal é uma forma de comportamento natural inata. Pessoal, o pensamento verbal, ele nasce com a criança? Nasce? Não, pessoal. Não nasce, ele vai desenvolvendo ali, pois não é determinada por um processo histórico-social. Lógico que é determinado pelo processo histórico, social e cultural, tá? A linguagem, ela o pensamento verbal tá? Ele é determinado, sim. Então, olha aí, ó, ela é inata, quando fala assim, inata, que nasce. Opa. Nasce com
nasce com a criança, tá? Tá bom? Então, isso aqui, a 1 está incorreta por isso, porque ele fala que o pensamento verbal é inato, ou seja, é natural, ele já nasce com isso, com esse desenvolvido, e determina um processo, não é determinado pelo processo, e não é determinado. Isso aqui torna o item incorreto. Ele é determinado sim. Na número 2, a linguagem humana tem duas funções básicas e de intercâmbio social de pensamento generalizante. Linguagem se torna instrumento para o aprendizado. Sim, pessoal, generalizante é isso. É que a linguagem, ela se torna, é como se a mente se apropriasse da linguagem, tá? Para explicar, tá? A linguagem humana tem duas funções básicas, que é a de intercâmbio social, ou seja, a intercâmbio social no sentido de favorecer o social. É por isso que quando a criança tem prejuízo na linguagem, ela tem prejuízo em várias áreas também. Na social é a primeira a ser atingida, tá bom? O pensamento intercâmbio social e de pensamento generalizante, ou seja, quando a linguagem ela se torna instrumento, a linguagem ela se torna instrumento do pensamento, tá? Tá bom? E na número 3, então a número 2 está correta. E a número 3, utilização da linguagem favorece processos de abstração e generalização? Sim, pessoal. Ela favorece abstração e generalização. Por quê? Porque generalização e abstração, a cadeira, por exemplo, quando eu imagino cadeira, a cadeira ela pode ser invisível, a cadeira pode ser sem perna, a cadeira pode ser falta uma perna, a cadeira pode ser branca, ela pode ser, tá? Então ela favorece a abstração, tá? A linguagem, tá? Ela favorece, tá ok? Então também a número 3 está correta, tá? Está correta por isso, tá, pessoal? Então, pessoal, quem favorece é quando o ser humano, a linguagem, ela possibilita o ser humano a se apropriar desse conceito de abstração, né, de simbólico, e aí evoluir nessa questão da abstração, tá? De comunicar a abstração, tá? De tornar, trazer para fora a abstração que ele já é capaz de criar no pensamento, tá bom? Então é sobre isso, tá? Então por isso que a 3, a 2 e a 3 estão corretas, tá? A 2 e a 3 estão corretas, a 1, incorreto, então incorreto, incorreto, incorreto. Essa também seria um caso, olha, ou um outro caso aparecendo aqui, ó, em que um padrão dessa banca aparecendo aqui, ó. Quando um está incorreto, ó, você já sabe que tem certeza, já avança ali, já corta tudo que tem um e já coloca a que está correta ali, porque já anulou 2 itens, já anulou 3 itens, tá? Só tem 4, então avança, tá bom? Aí eu coloquei aqui algumas explicações para vocês verem, tá? E agora a gente vai passar para a segunda fase do nosso estudo, que é onde a gente vai aprofundar um pouco em legislação, mas a gente vai aprofundar na legislação que as questões estão trazendo, e eu vou gravar vídeos para vocês da legislação que está faltando, como também das partes dos autores também que estão faltando, ok? Tá? Quase 100 anos aí dedicados. Seu trabalho é uma referência